A paz do Senhor Jesus. Que a graça de Deus esteja, sobre as nossas vidas, as suas ricas misericórdias. É quem tem nos sustentado. E glória a Deus, a Deus toda honra, toda glória, todo louvor. Eu quero deixar uma meditação para as nossas vidas. É sempre bom estarmos meditando na palavra de Deus, é sempre bom colocar em prática a palavra de Deus. Não é só conhecer, não é só ler, é praticar, é viver. Não é verdade? Porque, é como eu sempre digo, até o diabo conhece o que está escrito aqui. Até ele conhece mais do que eu e você. Mas não pratica, não vive o que o Senhor nos manda, não é verdade? Então, é ler, é analisar, examinar as escrituras e vivê-las, colocar em prática aquilo que ela nos ensina, a vontade de Jesus para as nossas vidas. E é sobre essas vontades, essa vontade soberana de Cristo, que eu quero falar com você neste momento. Estamos aqui na parte da manhã, mas eu não sei que horas você vai estar vendo esse vídeo. Então, a palavra do Senhor, ela vem assim para nos preencher em qualquer momento da nossa vida, Em qualquer situação. Isso aqui é como eu sempre digo, é a bússola do crente. Aqui o Senhor nos ensina como vivermos em todo tempo, em tempos difíceis, em tempos complicados, em tempos bons, enfim. Tudo o Senhor nos manda, nos orienta na sua palavra. Então eu quero dividir com você algo precioso. É algo assim, uma palavra tremenda que me chama a atenção, que me toca muito. E eu creio que Deus vai fazer da mesma forma na tua vida. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Fala da conversão de Saulo. Conversão de Saulo, presta atenção. Capítulo 9 diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, que quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus. Olha que coisa tremenda. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Eita Deus. Duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Olha a situação. Eu quero falar com você a respeito de religiosidade, religiões. Infelizmente, as pessoas ainda confundem muito religião com Jesus Cristo, com o Evangelho de Jesus Cristo. E eu quero mais uma vez dizer para você, enfatizar que não tem nada a ver religião com o Evangelho de Cristo. Para começo aqui, a gente já vê que Saulo de Tarso, como ele era conhecido na sua juventude, antes da sua conversão, antes desse grande encontro, ele era um perseguidor da igreja. Ele perseguia os crentes. Eles perseguiam aqueles que viviam para Cristo, aqueles que obedeciam
a vontade de Cristo e vivia pregando o evangelho. Ele era perseguidor, como dizer, ele era tão religioso, ele fazia tudo em nome da sua religião, em defesa, para honrar, vamos dizer assim, a sua religião. Ele odiava os crentes. E aonde tinha um crente falando de Jesus, ele fazia questão de perseguir, de prender. Como aqui a gente leu, ele pediu cartas, né, ao sumo sacerdote. Ele pediu ordem, né, para permissão. Ele pediu permissão, na verdade, para prender esse povo de seita, né? Até hoje nós fomos taxados assim, né? Aqueles daquela seita, não sei o que, essas coisas todas. Se achar algum daquela seita, homem ou mulher, joga na prisão. E foi assim por algum tempo. Mas aí veio o grande encontro, a libertação de Saulo, a libertação daquela religiosidade que ele vivia, a transformação. Por quê? Porque ele era religioso, mas aí veio o Salvador, Jesus Cristo, glória a Deus, aleluia, e se encontrou com ele naquele caminho. Olha que coisa tremenda. Eita, coisa linda, Jesus. O Senhor teve um encontro com Saulo, um homem perverso, um homem ruim, um homem que perseguia a igreja de Cristo, um homem que jogava os crentes na prisão, que judiava dos crentes. E Jesus teve um encontro com ele. Olha o que o Senhor faz quando ele quer salvar alguém. Não tem quem peça. Oh, glória a Deus. O Senhor é poderoso e misericordioso. Então ele se encontrou com Saulo, e quando Saulo caiu e viu aquela luz resplandecente muito forte, ele disse: quem é, Senhor? E Jesus disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ele perseguia Jesus. Literalmente, ele perseguia os cristãos, ele perseguia os crentes, ele perseguia aquele que falava de Jesus. Preste atenção que quando você persegue um crente, você está perseguindo o próprio Cristo, porque nós não estamos falando de nós mesmos, nós estamos falando do Salvador, aquele que desceu do céu em forma de um bebezinho e cresceu aqui e sofreu e padeceu e tomou o meu e o teu lugar numa cruz e morreu, foi até o fim por mim e por você, e ressuscitou ao terceiro dia. Glória a Deus, o meu Senhor está vivo. Oh, aleluia, motivo de nos alegrarmos cada manhã. Senhor, glória seja dada a ti. E ele teve um encontro com este homem religioso. E esse homem foi transformado. Esse homem, ele se converteu. Oh, glória a Deus. Ele deixou de ser religioso para ser um crente em Jesus Cristo, aquele que ia propagar o evangelho, viver intensamente o evangelho. Quando nós vamos prosseguir, eu convido você a continuar lendo essa história. Leia todo o capítulo para você ver. Saulo passou então a ser Paulo de Tarso, o grande apóstolo, apóstolo dos gentios. Oh, glória! Um dos maiores apóstolos da Bíblia. Ele se converteu a Jesus e passou a ser perseguido. Sabe aquele perseguidor que não podia ver um crente, que perseguia e lançava na prisão? Ele começou a ser perseguido. Ele começou a sentir na pele o que era sofrer, padecer pelo evangelho de Cristo. Mas ele disse que valia a pena sofrer, padecer pelo evangelho do Senhor Jesus. Porque aquele Jesus um dia teve misericórdia dele e se encontrou com ele e disse: Saulo, eita, Jesus, foi isso que ele fez na minha vida, é isso que ele quer fazer na tua vida. Ele quer transformar a tua vida de religião, de religiosidade, para uma vida convertida, uma vida santa, uma vida que vive o evangelho do Senhor. Não confunda que o evangelho não salva. Olhe, quando um crente bater à tua porta e falar de Jesus, não rejeite não, porque não é religião não, nós estamos te apresentando o Salvador. Olha que privilégio você está tendo o privilégio de ouvir falar desse grande Salvador, desse único Salvador, daquele que ele mesmo disse lá em João: eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o caminho. Ele não disse eu sou um dos caminhos.
Eu sou uma das verdades. Não, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você está entendendo? Então é esse Jesus que nós pregamos e que nós servimos e que nós vivemos, assim como Paulo disse, não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Então é mudança de hábito, é mudança de vida. Não critique aquele que vive para Cristo. Esses homens foram criticados, foram perseguidos e foram até mortos. Se você for ler a história dos apóstolos, você vai ver. Chegaram a darem a vida mesmo, literalmente. Eles sofreram até morrer, mas serviram a Cristo. Deixaram a religião, que todos tinham suas religiões. Se religião salvasse, não precisaria o Senhor ter vindo na terra, viu? Para salvar o pecador, porque todos já tinham suas religiões, todos já praticavam aí seus rituais religiosos, mas não serviam. Sabe por quê? Porque após um ritual ali religioso, depois eles continuavam nas mesmas práticas, mentindo, se prostituindo, falando mal do outro, criticando, toda sorte de miséria. Não tinha mudança. Foi aquilo que Jesus disse a Nicodemos. Nicodemos também era um homem que servia a sua religião. E Jesus disse: Nicodemos, te convém nascer de novo, é preciso nascer de novo. O que Jesus quis dizer? Ei, muda de vida. Aceita o Evangelho de Cristo e pratica e vive. Deixa as práticas do pecado, deixa aquilo que te afasta da santidade de Deus, porque Deus é santo. Deus não se une com pecado. Aleluia, Deus é santo, então separa. Jesus separa os dele, e aquele que realmente é dele entende a sua palavra, o seu chamado, como Paulo entendeu. Então ele é transformado pelo poder do Evangelho, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Paulo passou a ser um crente em Jesus Cristo, transformado, libertado, deixou de ser religioso e passou a ser servo do Deus Altíssimo. É isso que Deus nos convida a cada momento. Ei, sirva a mim, viva o que eu estou mandando você viver. Está aí, eu mando, está aqui. Tudo que você tem que fazer depende de você querer abrir isso aqui, ler, praticar, viver o Evangelho. Deixa a tua religião, aceita Jesus, porque o dia é chegado, vai chegar o fim nesta terra, vai chegar o fim aqui para todos nós, e nós precisamos estar convertidos verdadeiramente com o Senhor. Para de criticar crente, para de criticar quem fala de Jesus. Nós estamos falando do Salvador, nós estamos falando daquele que tem poder para lançar a tua alma no inferno. Ele tem poder sim, e depende das nossas atitudes sim, porque se nós rejeitarmos aqui, nós seremos rejeitados por ele diante do Pai naquele grande dia. Aquele que rejeita Jesus aqui, que não aceita a sua transformação, como Paulo já pensou se Saulo tivesse rejeitado aquele grande encontro com o Senhor, aquela transformação? Saulo não seria hoje o que nós conhecemos, o grande apóstolo de Cristo, o grande apóstolo Paulo, né? Grande que eu digo assim, porque ele foi um grande homem de Deus, um servo fiel a Deus, porque grande mesmo só existe um, né? E nós sabemos disso. É maneira de dizer, porque ele foi um servo fiel e obediente à vontade do Senhor. Então seja transformado por essa palavra, seja transformado por esse evangelho, seja transformado pela vida de Jesus Cristo. Deixa Jesus entrar na tua vida e transformar a tua vida, para assim como Paulo disse, a vida que hoje vivo, né? Eu vivo pela fé no Filho de Deus. Então é a vida de Cristo que tem que estar em nós. Então deixa de praticar a iniquidade, o erro, deixa de criticar, deixa de rejeitar. Você viu, Paulo perseguiu os crentes, mas Jesus disse: tu persegues a mim. É a mim que tu persegues. Então deixa a tua religião.
Abre os olhos. Sabe o que caiu dos olhos de Saulo naquele momento? Como escamas caíram dos seus olhos. Sabe o que significa cegueira espiritual? Paulo era cego espiritualmente. Ele era cego pela religião dele, pela religiosidade, e não enxergava a verdadeira conversão, o verdadeiro evangelho, o que verdadeiramente importava. Foi preciso Jesus ter aquele grande encontro com ele e cegar ele por um momento, e como escamas caíram de seus olhos. Deixa as escamas caírem dos teus olhos. Jesus está removendo escama nos olhos hoje. Então deixa, para que você também possa enxergar que só Ele é o teu Salvador, que só Ele leva para o céu. Placa de igreja vai ser destruída nesta terra, vai ficar. Nós temos que ser a igreja de Cristo, onde Cristo habita, onde o Espírito Santo de Deus mora. É nós que somos a igreja, é nós que Ele vem buscar. É os crentes lavados e remidos pelo seu sangue, pelo sangue derramado naquela cruz do Calvário. Então muda de vida, aceita Jesus Cristo. Aceita Ele, porque só assim você verá a Deus, só assim você entrará no reino dos céus. Que o Senhor nos abençoe.